lá pro escritório? Não, não vou pro escritório hoje. Não? Não. Entendi. Bom, se quiser falar alguma coisa... 3 horas. Ah, tem reunião? Não, tenho. É de vídeo? Online. Ah, tá. Taos na área, 1.170 quilômetros, já ultrapassamos em 26 quilômetros, que 26? 46 quilômetros a quilometragem prevista para o juízo final, afinal pegamos ele com pouco mais de 100 quilômetros. E hoje nós vamos falar dos pontos positivos e pontos negativos do Taos. Aliás, eu tô falando muito sobre os pontos positivos e os pontos negativos, porém eu tô deixando de fazer o capítulo específico desses pontos, né? Que seria o mais legal, né? Vamos a eles. Bom, vamos fazer um resumão dos pontos positivos e pontos negativos. Vamos começar sempre pelo que é ruim. Que carro esplêndido, né? Ele lembra um pouco uma Tracker, como se fosse a Tracker muito evoluída, né? A Tracker daqui uns 15 anos estará assim, creio eu, né? Mas olha isso. Na contramão. E a Tracker, parece uma Tracker muito evoluída, né? Parece que lembra, né? BID. Bom, vamos aos principais pontos negativos do Taos que você precisa saber antes de comprar. Então, existem 2 pontos negativos, existem 3 pontos negativos importantes. O restante são detalhes que eu acho que nem deveriam ser levados ao patamar aqui de... Vamos ver, 1, 2, 3, 4 pontos negativos importantes. Um deles é, se você for muito alto, aliás, se você tiver acima de 1,85 m, tem uma posição do banco, que é essa aqui que eu tô, assim, uma posição mediana do banco, nem muito afundado e nem muito para cima, que você não consegue colocar o banco para trás. Então a posição do banco que eu uso em todos os carros, aqui no Taos eu não consigo, porque o trilho é menor mesmo. Eu senti essa mesma questão aqui, essa mesma coisa na HRV de 2015 a 16, na verdade. O banco não ia muito para trás, então pode ser que tenha uma falsa sensação de que ele tem muito espaço atrás lá, porque realmente tem espaço, mas a sensação é ampliada, porque o banco não vai muito para trás, assim, é o banco do motorista, né? O trilho não vai muito para trás. Eu tô no máximo aqui, pra você ter ideia, é difícil um carro que eu uso o banco inteiro para trás, e esse aqui tá inteirinho para trás e ainda tô me sentindo, ainda minhas pernas estão dobradas, não estão muito esticadas. Então, assim, é lógico que se você abaixar bem o banco, você vai conseguir melhorar aí, mas tem uma posição específica que a ergonomia não é das melhores. Se você tiver 1,85 m, você vai saber o que eu tô falando aí, né? Então, você tem que se adaptar numa outra posição de dirigir, que não é a que você usa sempre por conta disso. Motoristas mais baixos ou mais altos, tranquilo. Então, o principal ponto negativo que eu vi aqui é isso. Questões de ergonomia parecem bobagem se você levar em consideração pessoas que andam pequenas distâncias. Agora, levando em consideração quem viaja muito, anda muito com o carro como eu ando, eu consigo perceber isso com uma facilidade bem grande, né? O segundo ponto principal, talvez seja o mais importante aqui do carro, que qualquer um vai perceber, é justamente o acabamento do carro, né? Então, o acabamento, na verdade, não é tão ruim. O acabamento da porta é soft touch, do painel, até o entroncamento aqui é soft touch, aqui não é, né? Fica até estranho e tal, mas poderia ser soft touch também o acabamento do painel. Mas talvez se a suspensão fosse mais soft, você não sentiria tanto a questão dos barulhos aqui internos. Mas ele tem 1.171 quilômetros e os barulhos aqui já estão bem presentes, cheio de tec-tecs, de batuques aqui pela carroceria toda, né? O terceiro ponto negativo é justamente a suspensão, né? Então o pessoal falou, a suspensão é do Q3. Pessoal, não importa da onde a suspensão venha, não importa qual a qualidade da suspensão, se ela é boa, de marca ou se não é. O que eu tenho que analisar para vocês é a convivência com o carro. Nossos testes aqui são de convivência, então eu preciso falar, olha, a suspensão não é boa. A suspensão do Taos, ela não é boa, ela é rígida, é uma suspensão rígida, ela é mais macia que a do T-Cross e que do Nivus. Então se você veio do Nivus do T-Cross, ela é mais macia, mas mesmo assim ela passa aquela sensação de prateleira quando passa nos buracos, então ela faz brrr, né? A carroceria inteira do carro vibra junto com a suspensão.
Então, a suspensão também seria um ponto negativo se levarmos em consideração, vejam bem, se levarmos em consideração a proposta do carro, que é de cunho familiar, não é um SUV esportivo, é um SUV de característica familiar, então você precisa de um carro um pouquinho mais soft, né? Então, é melhor, é um upgrade em relação à suspensão do T-Cross, se você está partindo do T-Cross, mas se você veio de um Compass, se você veio de um Creta, se você veio de um Renegade, semafórico reportado à frente. Se você veio desses carros aí, certamente você vai sentir muita diferença. Corolla Cross também, me perguntaram muito sobre isso, para comparar entre esses carros. Eu vou fazer um vídeo específico nos próximos capítulos sobre essas diferenças, né? Então, um ponto negativo, sem dúvida, é a suspensão, se considerar os concorrentes diretos aí. Ainda não andei na HRV. A HRV da geração passada, a suspensão era bem ruim também, era dura. Não tinha esse comportamento de ficar batendo assim, né? Mas era bem dura também. Vamos ver como é que vai ser aí assim que a gente começar o teste com a HRV. Agora, a suspensão é um ponto de alerta para o Taos se você curte uma tocada mais soft, mais macia, tá? Então, fuja do Taos se você estiver pensando nisso. Aliás, fuja da maioria dos Volkswagen, né? Que eles têm uma suspensão mais rígida mesmo e que privilegia uma tocada mais esportiva, porém, pelo que a gente já viu do mercado aí, 208, por exemplo, tem uma suspensão extremamente macia e faz curva como ninguém, assim como o Cactus também, que balança nas retas pra caramba, mas faz curva bem. A Tracker também da mesma forma, faz curva como ninguém aí, faz curva muito bem, mesmo tendo uma suspensão bem soft, né? Então a suspensão realmente é um ponto de atenção. Um outro ponto negativo que eu preciso levar a conhecimento de vocês é justamente o delay do motor. Então o motor é bom, o motor 250 é consagrado, é usado em vários carros da linha, tanto no Brasil quanto no exterior, né? É um motor que tem um desempenho excelente, mas a partir de determinado ano, se não me engano 23 mesmo, tem um delay muito grande para retomar a aceleração, a ponto de, às vezes, ficar 4 ou 5 segundos travado o carro sem acelerar. Parece pouco. Se você contar 4 segundos aí, você vai ver que numa situação de emergência, essa situação pode ficar bem evidente. Aí você fala, eu tenho Taos, não é nada disso. Pessoal, tudo que eu falo aqui não são coisas que podem ser deixadas de lado. Se você tem contato com outros carros, você vai perceber o quanto o Taos demora para despertar, em razão do delay do turbo ou do acelerador, da programação do acelerador ou do câmbio, mas ele tem um delay grande. Então quando eu pego a Tracker, às vezes eu vejo que a Tracker tem uma disposição bem mais rápida, até o Compass tal, eles têm uma disposição para retomar a velocidade bem grande, e isso se traduz em segurança, levando em consideração ultrapassagens e por aí vai, né? Um outro ponto negativo que merece destaque aqui, agora sem dúvida um outro ponto negativo, é o consumo urbano com etanol. Aí o pessoal fala assim, não, Rodrigo, não dá para usar etanol no motor TSI. Pessoal, o motor foi feito para usar os dois combustíveis. Eu sei que ele é melhor na gasolina, muito melhor no sentido de até desenvolvimento do motor em baixas velocidades, ele apresenta menos inconsistências de uso e tal, mas o carro é flex e eu preciso avisar vocês que o consumo dele do etanol gira em torno entre 4 e 6 km por litro na cidade, tá? Dependendo do jeito que você usa aí, se for um grande centro urbano, vai fazer uns 4,5 por aí, e se for com ar-condicionado, usando pequenos trajetos e por aí vai, né? Se for um trajeto mais longo, ele vai variar no máximo, acho que até 6,5, vamos dizer assim. Então, eu tenho que avisar. A mesma coisa em relação ao consumo rodoviário com etanol, que também fica na média de 9 km por litro, andando devagar, tá? Andando devagar. Então, tudo bem que o etanol tá com preço baixo, agora pode ser que tenha interferido de uma forma substancial na questão da qualidade do combustível, mas nós fizemos o teste em circuito programado, ele ultrapassou os 12 km por litro, mas no circuito bem programado, só para utilizar como comparação para os demais carros, né? Via de regra, se você for usar no trajeto de subidas e descidas tal, vai ficar bem baixo. Inclusive, eu acabei de sair aqui, 3 km, está marcando 4 km por litro de etanol. Os próximos tanques serão de gasolina, e aí faremos o consumo de gasolina. Então esses são os principais pontos negativos do Taos, que chamam a atenção aqui negativamente. Então eu tenho que falar sobre a questão do consumo com etanol, justamente porque pode ser que você queira
comprar e usar etanol, né? Falei do câmbio também, que nunca, não, acho que eu esqueci de falar do câmbio, que numa situação de tocada um pouquinho mais rápida, se você é aquele motorista que anda um pouquinho e como pontos positivos, a gente pode citar algumas coisas importantes, como os faróis dianteiros, né, o Ekelite, que eles são direcionáveis, eles iluminam muito bem na curva, tem ajuste automático de altura, todo o conjunto aqui do carro, essa parafernália eletrônica dele, o multimídia que está funcionando bem nessa unidade aqui, o painel configurável, retrovisor rebatível, detector de ponto cego, ACC com frenagem total, né, com parada total e retomada de velocidade inclusive, o ar-condicionado Dual Zone que funciona muito bem também, vamos lá aqui, ar-condicionado digital que funciona muito bem, duas saídas aqui USB do tipo C, nós temos o freio de mão eletrônico, a única coisa que talvez falte aqui é realmente o freio de mão, aliás, o auto hold. O auto hold realmente faz falta num carro desse naipe aqui, né? E essa versão não tem teto solar, mas o teto é preto, bem bonito, e toda essa parte eletrônica que, além de existir, ela funciona a contento. Então tudo está funcionando bem aqui, isso é um bom sinal, né? Faróis com acendimento automático, limpador automático de chuva, a grade é iluminada, todos os vidros são elétricos, abertura sem chave, o volante multifuncional, regulagem de altura e profundidade do volante também, modo esporte, modo eco, os modos de condução aqui que você pode inclusive pensar no modo individual que eu já mostrei nos outros carros para vocês. Você pode configurar a transmissão, a direção, o ar-condicionado, o ACC e a assistência dos faróis também. Pode ser normal ou esportiva, então aqui o ACC, por exemplo, se for no Comfort, ele retoma a velocidade devagar, no modo normal, e no Sport ele vai retomar mais rápido, né? No T-Cross não tinha essa possibilidade aqui de mexer pelo ar-condicionado aqui também, então é realmente um carro completo, acima da média. O porta-luvas desce, entre aspas, suavemente, ele desce até um ponto suave, depois ele tava procurando minha carteira há dias, depois ele bate um pouquinho no final. Os bancos são muito confortáveis, espaço interno muito bom também. E outra coisa que chama a atenção aqui favoravelmente é o ar-condicionado, a saída de ar traseira. Porta-malas já mostrei para vocês que é gigantesco, então isso é outro ponto positivo. E aí nós vamos ver se vai ser um ponto positivo, como foi no T-Cross 250 e no 200, o uso de gasolina. Vamos ver se com gasolina o consumo melhora, porque as médias na cidade têm sido terríveis, ó. Os últimos 9 km foi de 3,9 km por litro andando em circuitos truncados. Então é o que tá aqui, tá? E é o que de fato tá acontecendo, que eu tô vendo o consumo ali, o marcador do consumo de combustível despencar. Então vocês já conhecem de longa data o painel do T-Cross, o painel do Taos, desculpa. E tem várias configurações aqui, já mostrei também a questão da iluminação, que você pode configurar as luzes internas, aqui a cor das luzes internas, tudo em LED, retrovisor fotocrômico, retrovisor rebatível. Talvez pelo nível do carro também falte porta-mala elétrico, tá? Que os concorrentes têm. E, bom, eu creio que essas são as principais considerações. Banco elétrico também do motorista. Do passageiro tem regulagem de altura do banco, mas não tem regulagem tem regulagem de altura do banco, mas não é elétrica, mas já está de bom tamanho, é muito legal isso também. E que mais? Talvez um porta-luvas, um objeto central refrigerado também seria bom. Ele não tem. Ele tem uma saída do ar condicionado para cá, eu não tinha visto. Tem luz também iluminando, os LEDs aqui tem uma faixa de tecido bem bonita, então realmente essa parte do design interno, de todas as funcionalidades aqui, todas as características eletrônicas que ele tem aqui são realmente de muito bom nível e acima da média. Quase assim, isso por um capricho da minha parte, falta o auto hold
realmente porta-mala elétrico. O resto, o pacote está bem completo mesmo, não estou me recordando agora de nada que seja realmente importante. Ele tem alerta de tráfego cruzado traseiro também, né? Então tem Front Assist, tem o Lane Assist, que o pessoal pediu para eu mostrar. Eu mostrei alguns vídeos com o funcionamento do Lane Assist, mas não achei, sinceramente, o funcionamento do Lane Assist tão bom assim como alguns de vocês falaram. Eu achei que ele só não deixa o carro sair da faixa, obviamente, e nada demais assim. E ele reconhece quando ele quer as faixas, né? Mas todo dispositivo de segurança vale a pena. Então, esse foi o nosso vídeo. Pronto. Esse foi o nosso vídeo de pontos positivos e negativos do Taos Highline 2023. Espero que tenham curtido. Então se inscrevam, deixa o like, compartilha. Até nossos próximos capítulos e nossas próximas histórias. Fui!